tudo bem? Eu sou Wesley Lely César e este aqui é o Universo da Música. Você pode me acompanhar por aqui todas as semanas se inscrevendo no canal, ok? Então vamos ao programa dessa semana. A Europa está orbitando em torno desses três países. Vai chegar um momento que eles vão se cansar disso, porque eles se dão conta de que eles também têm um material histórico e musical muito bom. Eles começam a pesquisar. Então, nós vamos ter alguns nomes em alguns lugares. Por exemplo, nós vamos ter na Boêmia, antiga Tchecoslováquia, aqui, nós vamos ter Dvorak. É Antonín Dvorak. Ele morou muito tempo nos Estados Unidos porque ele foi diretor do Conservatório de Nova York. Tá? Dentre outras coisas que ele foi em vários lugares do mundo, ele foi diretor do Conservatório de Nova York. E ele tem também um grande número de sinfonias, tem uma série de coisas, músicas para piano solo, uma obra muito extensa, e ele é muito conhecido pela Sinfonia do Novo Mundo, escrita quando ele estava em Nova York. E o Bedřich Smetana, um grande autor de poemas sinfônicos, ele vai ver a história da terra dele e ele vai ver também a geografia do seu país, Sim. As lendas do seu país, e ele vai escrever muita coisa em cima disso. Há, inclusive, uma coleção de poemas sinfônicos que falam sobre o seu país. São 5 ou 6 poemas sinfônicos. Eu gosto muito de mostrar em aula o Má Vlast. Má Vlast é o nome dos poemas sinfônicos como um todo. Minha terra. Má Vlast é minha terra. E o rio Moldava é Vltava. Vltava, o rio Moldava. Tá? Em que ele descreve o nascimento do rio Moldava até a saída de Praga. Sim. E as frases finais desse poema sinfônico vai fazer alusão às primeiras frases do próximo poema sinfônico, que é o Castelo. Tá? Então uma coisa se une à outra. E no Vltava, ele faz, então, como eu disse, ele pega o rio nascendo. O rio nasce de duas vertentes, de 2 rios. Sim. Cada um tem um tema diferente, sim, que são 2 rios. Eles vão seguindo, vão passando pelas aldeias. Vai passar por uma aldeia em festa, quando muda totalmente a melodia, o ritmo, tudo. Ele vai trabalhar com ritmos da Boêmia, sim, nessa aldeia em festa. Aí depois o rio segue. Bom, e cada vez mais caudaloso, né, até chegar à saída da cidade, quando ele passa pelo castelo. Muito bem, isso é música programática. Música programática é uma coisa que surge aí no romantismo,
Por que programática ou música de programa? Porque não é como uma sinfonia, não é como um concerto, não é como uma sonata. A música programática, ela vem no programa do que trata. Então, quem vai ver, por exemplo, Moldava, vai ter toda a descrição da trajetória do rio. Tá? Isso é música programática. Muito bem. E muitos desses autores fizeram música programática. Beethoven nunca fez música programática, ele era contra. Tá? Outro dia você até me falava sobre a Sinfonia Pastoral, isso é a exceção que confirma a regra. Tá? O Beethoven deu o nome, programou, entre parênteses, pouquíssimas coisas. A Patética tem uma história, ele colocou o nome de Patética, que foi tudo que ele sentiu quando viu uma jovem da idade dele morrendo. Sim. Tá? E isso impressionou muito, ele tinha o quê? 19 anos, isso ainda foi na Alemanha. Depois a Appassionata, que ele deu o nome de Appassionata, tá? Porque realmente por ela ser apaixonadíssima, embora ela ainda mantenha as regras da forma sonata, um pouco modificadas, mas mantém. Ele tem a Batalha de Wellington, que foi uma espécie de um poema sinfônico, que encomendaram a ele, e a sinfonia. Sim. Mas são apenas exceções, que só confirmam a regra. Na Noruega, ainda como nacionalista, nós temos Grieg. Nós temos Grieg, um excelente autor, tem muita influência de Liszt, e por acaso influenciou um pouco a nós brasileiros, influenciou Alberto Nepomuceno, que viveu na Noruega. Lá ele conheceu a principal aluna de Grieg, que foi, talvez até tenha sido aluna dele, mas tornou-se mulher dele. Eles se casaram e ele se tornou um íntimo amigo de Grieg e recebeu um pouco da influência de Grieg. O Grieg, a obra-prima dele são todas as peças líricas dele para piano. Mas ele tem outras coisas maravilhosas também que vale ouvir. Por exemplo, o Célebre Concerto para Piano e Orquestra. Sibelius. Sibelius é o grande nome da Finlândia. Ele era tão grande, tão maravilhoso, que o governo finlandês determinou que ele não trabalhasse em nada que não fosse música e o sustentava muito bem, com bastante dignidade e mesmo algum luxo. E Sibelius viveu muito. É o grande nome da Finlândia. A Rússia não tinha música própria mais. Desde o reinado de Pedro o Grande, quando Pedro o Grande tenta colocar a Rússia no rol dos países desenvolvidos, considerados desenvolvidos naquele momento, a música russa acaba por sumir. Então, vão surgir 5 músicos que na realidade não eram músicos. Tinha um médico, um físico, um químico e por aí vai, que são esses que vão procurar trazer a música da Rússia de novo
para a população. Então eles vão procurar no folclore russo, e eles também descobrem que eles vão procurar a antiga música sacra eslava. Isso é muito importante, a antiga música sacra eslava, que é a base da música russa. Esses autores foram, em primeiro lugar, Mikhail Glinka. Temos também Balakirev, César Cui. César Cui, se não me engano, era médico. Borodin, conhecido, foi o único que chegou até aqui a ser conhecido. Rimsky-Korsakov. Famosíssimo, né? E Mussorgsky. Esse é o grupo dos 5. Aí você deve estar pensando assim, cadê Tchaikovsky, cadê Rachmaninoff, cadê os outros? Não são do grupo dos 5, eles seguem outra escola. O grupo dos 5 é ser purista, tanto que eles não fizeram sucesso no Brasil, a não ser Borodin, com as suas danças polovitsianas, que fazem parte, é o balé de uma ópera dele. Tá? Mas acontece que o Ocidente não aceitou bem vamos dizer, os sentimentos, a maneira de ser mais oriental desse povo. Que é a expressão mais orientalizante. Esse povo é mais orientalizante. Sim. O único que conseguiu alguma coisa, aqui fora o Borodin, com as suas danças polovitsianas, foi o Rimsky-Korsakov, que ainda assim é muito oriental. Bom, estes outros sobre os quais nós não falamos, eu nem você, esses já fazem parte de uma música mais ocidentalizante. No Conservatório de São Petersburgo, abrem o Conservatório de São Petersburgo, que vai ter um grande professor com formação alemã. E ele vai ensinar um monte de coisa alemã. É daí que vão surgir Tchaikovsky, Rachmaninoff e os outros russos, sobre os quais nós falaríamos numa outra oportunidade. Assim como Beethoven faz a ponte do classicismo para o romantismo, vamos dizer assim, quem nós poderíamos situar como ponte de passagem daqui, porque aqui já está século XX, já, né? Vários. Mahler, Strauss. Normalmente se posiciona como Debussy, né? Debussy já é música moderna. Mas Debussy já é século XX. Já é, não, ele começa a fazer a passagem no finalzinho do século XIX. Ele está nesse mapa aqui. Finalzinho, com o prelúdio à tarde de um fauno. Prélude à l'après-midi d'un fauno. Isso já é a virada. Não, já virou. Já virou. Mas quem faz a virada são Mahler, Richard Strauss, e tem uns russos que fazem a virada. Wagner chega no limite, com a ópera Tristão e Isolda. O Wagner ficou meio caracterizado como aquele cara, né, que vai fazer o cromatismo absoluto. Isso. Não tem mais para onde ir. Não tem mais para onde ir. Na última hora ele arregou. Em Tristão e Isolda, a morte de Isolda já é música moderna. Tá? Mas depois disso ele voltou para uma certa segurança da harmonia tradicional. Tá? Ele arregou. Então ele chegou lá, era para ele ter feito a passagem. É o cara, né? Ele é o cara, era para ele ter feito. Mas ele arregou. Então quem fez foram, por exemplo, Mahler, que é seguidor dele, Bruckner, que é seguidor dele, Richard Strauss, tudo do mundo germânico. E tem o mundo russo, Scriabin. Scriabin faz passagem. Scriabin é o Beethoven, digamos assim, em termos de passagem, é o Beethoven da passagem para o século XX. Por quê? O Beethoven tem muita coisa já romântica, mas ele mantém muitos cacoetes do classicismo. E o Scriabin já tem muito de música moderna e muito cacoete do romantismo. Bacana. Você pega os estudos dele, que são uma loucura, são uma mistureba, mas as harmonias do Scriabin, elas são exóticas demais. E ele é maravilhoso, o Scriabin, difícil para tocar, mas é maravilhoso.
Podemos dizer que a ênfase dada na expressividade alcançada neste período do romantismo é o ápice da teoria de afetos? Eu diria que sim, só que carregada de bastante afeto, carregada de muita paixão e até de uma certa morbidez. A orquestra adquire mais corpo e importância nesse período, não é verdade? Muito, muito, porque se nós estamos falando em teatralidade, em paixão, em passionalidade, tá? A orquestra vai aumentar terrivelmente, ainda mais que a tecnologia aumentou muito, então todos os instrumentos vão ser melhorados, surgem novos e outros são melhorados. Então agora podemos ter uma orquestra muito grande. Por exemplo, se antes se colocava um instrumento, um instrumento de sopro em determinado lugar, agora nós podemos ter 4 ou 8. Os instrumentos vão se multiplicando na orquestra. Então, uma trompa, você pode... 4 trompas na orquestra é a coisa mais comum que existe. Fora a tuba, que fica lá atrás, no fundão da orquestra. A tuba, que não tinha tuba antes. Sim. Enfim, surgem muitos instrumentos que não faziam parte da orquestra e eles surgem, cada um vem multiplicado por vários. Uma orquestra potente, possante. A Sinfonia Fantástica, do Berlioz, e a Pastoral de Beethoven, né, elas alteram um pouco o padrão até então seguido dos 4 movimentos da sinfonia, não é isso? A Sinfonia Fantástica é música programática. Isso. Sinfonia Fantástica, veja, nós estamos no romantismo, nós não temos mais regras prefixadas das quais não podemos fugir. Eu posso fazer uma sinfonia com 10 movimentos, se eu quiser. O problema é meu, o direito é meu. Sim. Tá? Na época de Beethoven não podia. Mas no classicismo era sempre 4 movimentos. Claro! 4 movimentos. O primeiro movimento, que é o allegro, em forma sonata. Um segundo movimento, que é um adagio, um lento, um andante, que é um movimento mais lento, mais introspectivo. Um terceiro movimento, que antes era o minueto, e que a partir da terceira sinfonia de Beethoven passa a ser o scherzo. E um quarto movimento, que é o movimento gran finale, que pode ser feito em forma rondó, em forma rondó sonata, que é mais raro, e em tema com variações, que é muito comum. Sim. Tá? Agora, acontece que isso não existe no romantismo. Você faz o que você quiser, você pode inverter, você pode botar, por exemplo, o scherzo antes do movimento lento. Tá? Então, você pode inverter, não tem, você faz uma sinfonia do tempo que você quiser. Fora que a sinfonia do tempo de Beethoven é música absoluta, é música que não precisa de tradução. Vamos traduzir o que eu quero dizer com isso. Não precisa de texto, não precisa de poesia. Isso é que é a música absoluta. Era a música que Beethoven fazia. Porque a programática é que conta uma história. Conta uma história, a música de programa que eu te falei. Tá? E a Sinfonia Fantástica está contando um sonho que Berlioz teve. Sim. Será que é uma coisa terrível, acaba num drama, numa tragédia total. É verdade. Tem um sabá de feiticeiras. É uma peça de teatro. Claro, sem dúvida. Só que ela não tem texto, tá? Sim. O Berlioz, nessa época, estava apaixonadíssimo por uma atriz de teatro, com quem ele acaba se casando e depois se descasa. E ele estava apaixonado, ele só pensava nessa mulher, ele sonha com essa mulher. Só que foi um sonho muito esdrúxulo, que ele transforma em sonhos na Sinfonia Fantástica. Harriet Smithson é o nome da atriz inglesa, por quem Berlioz se apaixona e com quem ele casa. E para quem ele dedica esta Sinfonia Fantástica. Pronto. Que é um marco.
você poderia colocar sobre os novos procedimentos musicais que possam surgir aí, ou novas formas? Sinfonia de programa, por exemplo, Sinfonia Fantástica é um exemplo, né? Sinfonia de programa. O poema sinfônico. O poema sinfônico, que é a criação de Liszt. O poema sinfônico se junta com a poesia. Olha o nome, poema sinfônico, poema em música. Poema como sinfonia. Você pega um poema e faz. O Liszt compôs 13 poemas sinfônicos. Eu vou dar exemplo de um que é maravilhoso, que se chama Les Préludes, ou seja, os prelúdios, em que ele pega uma poesia de, não me lembro se é de Mallarmé, que fala que a vida é uma série de prelúdios para a morte. Isso é romantismo puro. Tá? Então é Liszt que inventa o poema sinfônico. Depois outros o seguem. E nós temos ainda a abertura. A abertura que nós vamos desvincular agora, a abertura da ópera, porque a abertura era a abertura da ópera, era o prólogo da ópera. Né? E a abertura agora vai ser a abertura de concerto. Então nós vamos ter aberturas maravilhosas apenas para abrir um concerto. Queria te perguntar mais uma questão aqui, que a gente já passou de raspão aí, podia acentuar melhor. O que podemos falar sobre a ópera no romantismo? Lembrando que a ópera, desde o Barroco, né? Ela começa lá, em 1600. Começa no Barroco. Passagem do Renascimento para o Barroco. Caccini e tal, né? Caccini. Desde o Barroco até os nossos dias, ela nunca deixou de existir. Ela é uma história paralela, né? Nunca deixará de existir. Inclusive, no século XX, na década de 1960, ela chegou até ser a ópera rock, né? Ópera rock, porque que é uma adaptação, né? O que você poderia colocar aí em relação... Você já falou um pouco sobre isso lá atrás, quando você estava falando dos compositores, porque a gente teria que fazer pelo menos um programa só sobre ópera. Gente, claro, a ópera é uma coisa muito rica. Um historiador italiano, que aliás ele tem várias formações acadêmicas, ele é um músico erudito, acho que eu já te falei dele, é o Piero Scaruffi. Ele tem várias formações, ele veio da música erudita, mas ele se interessou tanto pela história da música, ele acabou levantando todas as histórias, do jazz, do rock, do pop e tal. E ele faz esse paralelo, ele diz que toda essa cultura de subir no palco, cantar, se apresentar, essa coisa vem com a ópera mesmo, até porque a gente está cansado de saber que o teatro moderno veio da ópera. Toda manifestação teatral vem da ópera. O que ele quer dizer, no sentido estético mesmo, que quem trouxe essa cultura desse cantor popular moderno, independente da técnica de importação, de subir no palco e se vender, né, e cantar, e normalmente muitas canções populares são de conteúdo histórico, né, porque as letras estão sempre contando história, ele quer dizer nesse viés, você entende? Nesse aspecto. Você concorda com isso? Olha, subir no palco realmente vem com a ópera. Porque antes da ópera você tinha um madrigal, que era onde surge a música de câmara, né, e que as pessoas se reuniam ao redor de uma mesa e tocavam seus instrumentos, cantavam e tal. Saraus. Exatamente. Isso é um madrigal, que é uma coisa bastante doméstica. Depois o madrigal sai da casa, o madrigal vai para os salões. Mas, realmente, subir num palco é uma coisa bem oriunda da ópera. É da ópera. Não, já havia exposição antes, mas era mais doméstico. Mas tinha público pagante? Não, o público pagante vai surgir com a ópera. Porque a ópera surge como o quê? Surge como um divertimento de elite. Depois é que ela bagunça tudo. Mas ela, antes de bagunçar, ela surge como convite. Você recebia convite
das grandes personalidades, dos grandes castelos e tal, e você era convidado para ver uma apresentação dramática, que era ópera, tá? Bom, agora, aquilo faz tanto sucesso, que começam a surgir os teatros de ópera. Acontece, como eu te falei, você ia porque você era convidado, você fazia parte da nobreza, tá? Fazia parte de uma elite. Depois, as outras pessoas que ouvem falar daquele divertimento que toda a elite está indo, que a burguesia começa a ouvir falar naquilo, só que eles não são convidados. Em 50 anos, a Itália tem dezenas de teatros de ópera. Em 50 anos, não é já para frente, não. Em 50 anos, começam a surgir os teatros de ópera pagos. Porque a burguesia começa, com o seu dinheiro, ela contrata os mesmos cantores que se apresentavam nos castelos. Dinheiro igual, todo mundo. Tanto que quando eles começam a construir os teatros de ópera, é muito engraçado, porque parece, hein? Não sei porque eu não era viva lá, não sabia, mas ali em alguns lugares isso, parece que era assim, fazia-se encontros, era um local de encontro, então a alta burguesia ia fechar negócios na ópera. As mulheres iam se apresentar, tá? Então lá eles fechavam negócios. E dizem as más línguas que naquela burguesia mais baixa burguesia, não a alta burguesia, mas baixa burguesia, que eles levavam até seus animais domésticos. Dizem as más línguas, eu não estava viva ainda. Eu estava batendo asinha no céu nessa época. O primeiro programa dessa série aqui, O Universo da Música, tem um título, obviamente. Sim, o que é música? Você arrisca uma resposta? A música, como toda expressão artística, é uma forma de interpretar a realidade. É uma forma de entender a realidade e passar isso para frente. Então você vê música exclusivamente como um fenômeno cultural? Não. Ou você vai além? Eu vou muito além. Eu vou muito além disso. Música eu vejo como um fenômeno cultural, mas que tem tudo a ver com outros incômodos que o ser humano sente. Tá? Inquietações. Inquietações. Por exemplo, na Rússia, já do século XX, há autores que foram expulsos da Rússia porque as músicas deles pareciam aos dirigentes russos que iam contra a sua ideologia. No entanto, então eles foram embora. Tá? Então nós temos vários autores que eles lutam, mesmo politicamente, através da arte, através da música. Eu vou fugir um momento da música, e vou lá no início do romantismo, eu vou fugir disso com dois grandes autores franceses. Eugène Delacroix, amicíssimo de Chopin, com seus quadros heróicos, seus quadros épicos, como, por exemplo, A Liberdade Guiando o Povo. Tá? E eu cito seu mestre também, que é o autor da Balsa da Medusa, Géricault, Théodore Géricault. A Balsa da Medusa é um quadro impressionante, está no Louvre, na mesma sala, quase um em frente ao outro, tem a Balsa da Medusa e tem A Liberdade Guiando o Povo. Os dois amigos estão juntos no Louvre, na mesma sala. Que a Balsa da Medusa é exatamente o Géricault falando mal do governo francês. É um protesto em arte, em pintura, em que ele fala mal do governo francês, porque o governo francês, numa viagem lá para os sítios da África, lá para os lados da África, um navio que não estava preparado para fazer aquela travessia, que não tinha todas as coisas necessárias. E houve uma tragédia. E as pessoas, algumas conseguem se salvar por causa dessa balsa, mas para tanto, há inclusive cenas de canibalismo, eles comendo os mortos para poderem sobreviver. O quadro é algo assim de fantástico, e para que o quadro realmente impressionasse muito mais ainda, o Géricault põe Eugène Delacroix
faz parte do quadro, embora ele não estivesse historicamente no lugar. Mas ele põe um dos personagens do quadro, é Eugène Delacroix. Ele quer, com Eugène Delacroix, com a figura dele, ele quer mostrar que aquilo é verídico. É isso que ele quer. Então, a arte para mim é isso. Ela não é apenas entretenimento. Entretenimento é o que menos importa. Sim. É uma forma de ver, de avaliar, de explicar, de entender o mundo e de lutar por esse mundo, por um mundo que você acha legal. Então você vê música... Eu te disse que é a música e o que é a arte. As duas coisas. As duas coisas. Você vê música não só como arte, ela vai além. Wesley, começa que música, em primeiro lugar, ela é ciência. Ela baseada na matemática, na geometria, na lógica. Só depois é que ela vai ser uma forma de comunicação. Só depois é que ela tem a ver com Hermes, que é a comunicação. Tá? Aí ela vai ter toda uma gramática, todo um léxico, tudo. Olha, a música é uma coisa tão impressionante que é a única atividade humana que trabalha com os dois hemisférios cerebrais igualmente. Tanto que o corpo caloso, que é uma parte que nós temos aqui, que é que faz a união entre os dois hemisférios cerebrais, o corpo caloso do músico é muito mais denso do que o corpo caloso de qualquer outro profissional. Seria muito mais a falar sobre isso, mas vamos ficar por aqui. Vamos ficar por aqui hoje. Obrigado, viu, Ana? Nada.